Olá a todos. Vamos dar início aqui agora ao nosso seminário da disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas. O nosso seminário ele é baseado em um artigo científico que foi publicado na revista Fotossintética no ano de 2020. Esse artigo ele avaliou a resposta de uma variedade de pimenta conhecida como amachito, frente a dois tipos de estresse hídrico: o excesso de água, causado por inundações, e a escassez de água, conhecido como déficit hídrico. O meu grupo ele é composto por Alexandro, Gustavo Regazon e eu, Pedro Alcântara. Aí está o print do nosso artigo que a gente escolheu para apresentar, que esse artigo ele trata dessa variedade de pimenta machito, o objetivo dele foi avaliar exatamente isso, o estresse hídrico, como essa pimenta se comportou ao estresse hídrico, tanto por excesso de água, por falta de água. Introdução, o problema do estresse hídrico. Aí são as palavras-chave do nosso artigo: mudanças nos padrões de chuva, inundações e seca mais frequentes, impacto na agricultura, estresse hídrico, redução do crescimento, da produtividade, resposta da planta morfológicas e fisiológicas, depende da espécie, estágio, intensidade do evento. A pesquisa ela se insere dentro de um contexto global de mudanças climáticas, ou seja, as alterações dos padrões de chuva vem provocando cada vez mais eventos extremos, seja por como secas prolongadas, enchentes intensas, essas coisas do tipo. E isso, como é que eu posso dizer, impacta diretamente na agricultura, pois como é que eu posso dizer, a disponibilidade de água no solo, ela é essencial para o funcionamento ali, o desenvolvimento fisiológico das culturas, ou seja, das plantas. O estresse hídrico, seja por falta ou por excesso de água, ele interfere em processos, praticamente todos os processos ali da planta, tanto na respiração, transpiração, crescimento, fotossíntese, entre outros. E as plantas, cada planta diferente, ela reage de uma forma a esses estresses. Dependendo da espécie, ou seja, do estágio de desenvolvimento da planta e também da duração desse evento ali. Então, tudo depende ali do tipo de estresse, do tipo de planta, estado de desenvolvimento, tudo isso vai interferir ali e você vai observar de uma forma diferente. Introdução, o objetivo do estudo, ou seja, o objetivo do artigo que a gente escolheu para apresentar. O artigo ele trata exatamente isso, ele observa o comportamento de uma pimenta da espécie Capsico annuum. Ela é uma espécie economicamente importante, ela é muito sensível, ela é sensível tanto ao excesso quanto ao déficit de água. A variedade dela é grande, eu vou falar machito, que é mais fácil para eu falar e para vocês entenderem. Ela é uma pimenta selvagem, ela é uma progenitora de pimentões cultivados. E, tipo assim, ela é uma espécie, a espécie que ela é estudada nesse trabalho, ela é uma das espécies, como é que eu posso dizer, mais cultivadas desse gênero. Ela dá origem a diversos tipos de pimentos, pimentões. Ela é chamada de amachito. Ela é uma forma silvestre, que é considerada ancestral das variedades domesticadas hoje em dia. Ela cresce de forma espontânea em algumas regiões do México, regiões tropicais, úmidas. Ela cresce muito lá. E come em hortas e em plantações, por exemplo. E ela também é muito utilizada na culinária local deles lá, da região, ou seja, é uma pimenta que é muito utilizada, é bem economicamente importante, então para eles lá no México, em algumas regiões, é uma planta muito importante. Apesar disso,
como é que eu posso dizer? Pouco se sabe, ou seja, poucos têm estudo sobre essa pimenta, sobre como ela responde a variações severas ali, variações climáticas, ambientais ali onde ela está. Então, através disso, esse artigo científico teve como objetivo principal justamente isso, avaliar como a pimenta machito reage ao alagamento e ao déficit hídrico de água, observando tanto o aspecto fisiológico quanto o crescimento da planta. Meu nome é Alex, eu vou continuar com a apresentação do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia, como o experimento foi feito. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando sementes de pimenta amachito, coletadas diretamente da natureza, onde foram montados dois ensaios independentes. O, o primeiro é de inundação, onde as plantas foi submetida a três condições. A primeira condições foi o controle, aonde não houve alagamento. A, um grupo de plantas ela foi alagada durante 5 dias e o terceiro grupo de plantas foi alagados por 10 dias. No segundo experimento, o de déficit hídrico, as plantas foram irrigadas com diferentes lâminas de água, uma a 100% da capacidade de campo, que essa foi considerada como o controle, e depois o, os tratamentos, que foi 70%, 50% e 25% da capacidade de campo. Foram realizadas avaliações em diferentes fases do desenvolvimento da planta, analisando as trocas gasosas, como a fotossíntese e a condutência estomática, os pigmentos fotossintéticos, o, o, crescimento, o crescimento da planta, medindo a altura, a área foliar e a biomassa da planta. E a concentração de hormônios de ácido abscítico, o ABA. Os dados foram analisados por análise de variância e as medidas comparadas pelo teste de Turing. Agora eu vou explicar um pouco sobre os resultados. O primeiro resultado que eu vou explicar é o efeito da inundação. Coloquei alguns gráficos aqui para facilitar um pouco o entendimento. Iniciando os resultados. Vamos olhar primeiramente para os efeitos da inundação, onde o primeiro impacto é mais rápido. O primeiro impacto mais rápido foi o fisiológico, onde foi observado na figura 2 as plantas submetidas a 5 e 10 dias de alagamento montaram uma redução drástica, como eu até circulei aí na imagem do gráfico, para ficar mais fácil de entender. Aí isso causou uma redução drástica e imediata na taxa de fotossíntese, na transpiração e principalmente na condutência estomática, que ela chegou perto de zero em alguns casos. Esse efeito foi observado aos 20 dias, após o transplante, em paralelo como vemos na figura 3, a concentração de hormônio ABA ela aumentou muito nas plantas sob inundação. Isso foi uma resposta clássica, onde as plantas produzem ABA como um sinal de estresse. E por sua vez ela induz o fechamento dos estômagos, o que explica a queda de condutência estomática nas outras taxas.
Isso é um método de proteção da planta. Ela vai tentar se proteger de todas as formas. E esse foi o método que ela encontrou para conseguir se proteger da inundação. Eu vou continuar explicando os resultados, mas dessa vez eu vou explicar o resultado da inundação no crescimento da planta, né? E aqui nós temos uma coisa curiosa, que os efeitos do crescimento da biomassa foram mais lentos. Como podemos ver no gráfico 1, uma redução que teve, ele ocorreu uma redução significativa na biomassa da folha, das raízes, a biomassa aérea total tem uma observado só mais tarde, que foi logo aos 120 dias após o transplante, apenas no tratamento mais longo e de 10 dias de inundação. O mesmo ocorreu com os pigmentos fotossintéticos, que diminuíram no, que diminuíram no final do ciclo, coincidindo com a fase de frutificação. Isso, isso mostra que a resposta fisiológica ao fechamento dos estômatos é imediata, mas o impacto visível no crescimento da planta leva bastante tempo. Então, não quer dizer que você vai inundar a planta que você já vai ver que ela já sentiu alguma coisa, já teve algum problema. Vai demorar alguns dias. Bom, eu me chamo Gustavo Regazon e vou dar continuidade à apresentação. Os resultados observados sobre o efeito do déficit hídrico. Os principais efeitos observados foram a redução do crescimento e da biomassa. A biomassa e a área foliar foram reduzidas em todos os níveis de estresse hídrico. A redução na área foliar específica indica que as folhas se tornaram mais espessas. Essas folhas se tornarem mais espessas é claramente uma adaptação ao estresse, à falta de água. Isso se dá como uma adaptação, no caso. E também, junto com elas se tornarem mais espessas, o conteúdo relativo de água nas folhas também diminuiu. A fotossíntese e a transpiração, a condutância sistemática, diminuíram com a redução da disponibilidade de água. Elas foram proporcionais. Quanto menor a redução da disponibilidade de água, menor a fotossíntese e a transpiração. A condutância estomática, que é a abertura dos poros das folhas, foi a primeira a ser afetada, diminuindo todos os níveis de estresse hídrico, desde os 40 dias após o transplante. A floração e a frutificação foram inibidas quando colocadas em déficit hídrico. A redução significativa do RWS, que é o conteúdo relativo de água, foi observada a partir dos 80 dias depois do transplante. Os efeitos fisiológicos do déficit hídrico. O déficit hídrico impactou negativamente tanto o crescimento fisiológico da planta, quanto seu crescimento físico, quanto seus processos fisiológicos vitais, como a fotossíntese, principalmente devido ao fechamento dos estômatos como um meio de conservar a água. A condutância estomática diminui em todos os níveis de estresse, indicando um fechamento estomático. O aumento da eficiência de água, WE, no início, com 40 dias após o transplante, deu a entender que poderia indicar uma maior tolerância ao estresse na fase inicial, apesar de não ser o suficiente para compensar o estresse depois. Discussão e conclusão do artigo. Então, uma coisa que foi observada foi a sensibilidade da pimenta machita. Ela é sensível tanto à inundação quanto ao déficit hídrico, apesar do seu habitat natural no México favorecer esses casos. Ou seja, ela não teve uma adaptação, uma evolução natural para se tornar resistente a esses estresses. Outra coisa observada foi a fase crítica.
O período reprodutivo, que seria a floração e a frutificação, são os mais sensíveis a esses dois estresses. Ou seja, quando está chegando no período reprodutivo, tanto a inundação quanto o estresse hídrico, eles se mostraram muito impactantes. O estresse hídrico mesmo acabou inibindo a floração e a frutificação. Sobre a resposta fisiológica, a principal resposta em ambos os casos foi o fechamento estomático e a redução do GS, que levou à queda da fotossíntese. Podemos tirar duas conclusões, uma sobre inundação e outra sobre déficit. A inundação teve efeito fisiológico imediato, porém o dano se deu apenas no crescimento, e só é visível em estresses mais longos, maiores que 5 dias. Já no déficit, os efeitos negativos foram severos e rápidos, tanto na fase fisiológica quanto no crescimento. E no déficit se vê os efeitos negativos a partir do nível mais baixo ao nível mais alto de déficit. As principais implicações são que esses dados são cruciais para a conservação da espécie e para o desenvolvimento de práticas de cultivo, não só dessa espécie de pimenta machito, mas também de outras espécies que não possuem resistência à inundação e ao déficit hídrico. Conclusões pessoais. O artigo demonstra claramente a completa interação entre a planta e a disponibilidade de água, tanto o estresse quanto a inundação, que seria o excesso. Também ele demonstra a importância de estudar espécies selvagens para entender a sua base de tolerância. Também apresentou a relevância de conectar respostas fisiológicas com respostas de crescimento, que na inundação e no déficit hídrico, apesar de ter respostas parecidas, a sua velocidade foi diferente. Então, agora eu queria agradecer pela atenção. Deixo o espaço dos comentários para perguntas, dúvidas, se quiserem adicionar alguma coisa à nossa apresentação. E se possível e gostarem da nossa apresentação, deixem um like. Obrigado.